Graça e paz, meus amados, queridos de Deus, pastor César de Carvalho, pastor aqui da Igreja Batista Sal da Terra em Arandu, interior do estado de São Paulo. Estou aqui gravando esse vídeo aqui para você que vai estar apreciando essa palavra, que Deus possa, através dessa palavra, de uma certa forma, te ajudar a você entender algumas coisas. Quero falar aqui no livro de João, Epístola de João, no capítulo 2, e no versículo de número 18. Já nós vamos explanar esse versículo. Quero falar sobre o tema a última hora. Jaz és a última hora. Quero falar sobre a última hora da igreja na terra. Diz assim a palavra de Deus: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito anticristo tem surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O texto, embora seja um texto muito interessante, um texto muito debatido, discutido, porque é um texto que também ele destaca, traz menção do anticristo, faz uma apontagem para o final dos tempos em relação a algumas coisas que viria a acontecer. Mas analisando o que está acontecendo ultimamente, né, no Brasil e no mundo, e os pastores, as igrejas, temos falado muito a respeito disso. Alguns estão dizendo que vai melhorar, outros dizem que daqui para frente é daí para pior. E alguns estão vindo com profecias, né, vários tipos de profecias, profecias relacionadas já à volta de Cristo e colocando um terror nas pessoas, há vários tipos de profecias. Nesse momento, mas nós temos que voltar para a palavra. Nós que somos cristãos, que conhecemos as Escrituras, nós temos que nos apegar na Bíblia, nós temos que confiar na Bíblia, temos que verificar as profecias bíblicas e o que elas dizem a respeito, né, desses acontecimentos, desse tempo a qual nós estamos vivendo hoje. Dia 3, de maio de 2020. O que a igreja está enfrentando hoje, o que é isso, em que tempo nós estamos. E aí vem a minha pergunta baseada no texto de João e trago o tema para os irmãos: a que hora estamos do fim? O apóstolo João, escrevendo a sua epístola há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo João, então, ele disse essa palavra: filhinhos, já é a última hora. E essa última hora que João se refere é um tempo entre a morte de Cristo e a vinda de Cristo. Então, esse tempo é o período a qual João está se referindo, né, que é a última hora. E de lá para cá a igreja tem enfrentado muitas coisas. A igreja tem sido perseguida, a igreja ela sofreu ao longo do tempo muitas perseguições e a igreja sobreviveu a tudo isso. A igreja ela vem atravessando grandes tribulações, momentos de perseguição, momentos de sofrimento. Mas a igreja ela tem crescido, a igreja ela tem permanecido, ela tem exercido também o seu papel, né, naquilo que o cabe, naquilo que está sobre a responsabilidade da igreja. Mas chegamos aí em 2020, então tem esse acontecimento que é mundial, não é, né, algo apenas aqui no Brasil, mas é um acontecimento mundial. E a igreja mundial não estava preparada para esse acontecimento. Acredito que ninguém estava preparado. Nem a igreja e nem um líder de Estado estava preparado. Nem mesmo a nação mais potente do planeta estava preparada para
para esse acontecimento. Fato é que milhares de pessoas já morreu nos Estados Unidos, muitas coisas já aconteceu. E aí surgem muitos questionamentos e muitas colocações a respeito das profecias bíblicas, e muitas pessoas também vão falando um monte de coisas, uma série de coisas sem base bíblica, e com isso acaba colocando um terror ainda maior nas pessoas e assustando ainda mais as pessoas. Então nós queremos trazer essa palavra para os irmãos, para você que vai ouvir e vai ver esse vídeo, que nós devemos, em cima de tudo que está acontecendo, nós devemos pegar a nossa Bíblia, pegar aquilo que nós aprendemos com os nossos pastores, com os nossos líderes, e fazer uma análise e que tempo nós estamos vivendo. O Senhor Jesus, falando a respeito do fim, ele disse que, em Mateus 24, Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares. Esse seria um dos sinais do fim, que haveria terremoto em vários lugares. E nós temos visto aí nos últimos anos muitos terremotos, muitos desastres na natureza. Aqui no Brasil aconteceu alguns desastres, algumas coisas que não vinham acontecendo. Também no Chile também houve, há pouco tempo atrás também, um pequeno terremoto. E com isso nós estamos analisando que até mesmo para cá, na América do Sul, onde não era normal acontecer ter esses acontecimentos, de um tempo para cá passou também a acontecer. Ou seja, terremoto existe em toda a terra, está acontecendo. E o Senhor Jesus disse que haveria terremoto em vários lugares. O Senhor Jesus também disse que haveria guerra e rumores de guerra. Guerra e rumores de guerra. E o mundo tem presenciado muitas guerras, guerra de nação contra nação, guerra civil, guerra política. Por exemplo, o nosso país está vivendo uma guerra política, e com isso o vírus que surgiu se tornou uma arma dos dois lados. Os dois lados usam o vírus, tanto a oposição como o governo usa isso como escudo e arma de defesa e arma de ataque, e o povo está no meio de tudo isso daí. Nós temos visto não apenas guerra, rumores de guerra, terremoto. O Senhor Jesus disse também que haveria fome em toda a terra. E é interessante que nós vemos aí a fome espalhada por todo o planeta, Aqui no Brasil existe lugar, no sertão nordestino, por exemplo, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas passando necessidade, pessoas sem estrutura, e a fome está espalhada. Jesus também disse que além do terremoto, além das guerras, além da fome, o Senhor Jesus disse que haveria peste. E nós temos visto também ao longo dos anos acontecendo vários tipos de vírus. Foi o da vaca louca, foi a gripe do frango, depois teve aí o chikungunya aqui no Brasil pouco tempo atrás. E cada tempo que vai passando vai surgindo. O câncer de um tempo para cá começou a matar muita gente, e agora surgiu esse vírus novo aí, que de novo não não tem nada de novo, mas é o Covid-19, e o novo coronavírus, ele veio e assolou o planeta, não só o Brasil. O Brasil é apenas uma das nações a qual está sendo assolada, mas se a gente for analisar, existe países que praticamente foram devastados, E países que eram uma potência. E agora o coronavírus está chegando na África, está chegando em outros países que não têm a mesma estrutura que o Brasil tem, que a Itália tinha, que a Alemanha tem, que os Estados Unidos tem, entre Espanha, Holanda, Inglaterra, esses países que têm um certo preparo na medicina e também no poder aquisitivo. E com isso o número de pessoas mortas tem a aumentar, e já está aumentando. Por exemplo, aqui no Brasil teve dia aí de morrer 400, 500 pessoas no dia. Coisa que nós ficava assustado no começo, quando falava de 200 pessoas mortas cerca de uma semana de coronavírus. Agora o brasileiro já está
se adaptando com mais de 300 pessoas morrendo por dia. E isso é assustador, você saber que no seu país está morrendo mais de 300 pessoas todos os dias. E olhando para isso, para esse cenário, nós então entendemos que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na Terra. E o Senhor Jesus, ele disse que essas coisas iriam acontecer, mas era para nós ter cautela, era para nós termos um pouco de cuidado, porque ainda não era o fim. Presta atenção, Jesus disse que isso ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Então, significa que coisas piores do que essa ainda vai acontecer. As profecias bíblicas, ela vai se cumprir na vida da igreja, ela vai se cumprir, né, na igreja, e a igreja precisa se preparar, a igreja precisa estar pronta, a igreja precisa se apegar mais na palavra, a igreja precisa orar mais, a igreja precisa ser mais igreja. Nós também, como igreja, nós estávamos deixando a desejar como igreja. A igreja, praticamente num todo, ela estava envolvida com muitas coisas e deixando a essência da palavra de lado, né? Nós estávamos nos preocupando com outras coisas. O homem estava no centro da igreja, o homem estava no centro das coisas, e nós sabemos que Cristo tem que estar no centro. O culto é para Ele, o que nós fazemos é para Ele, então nós precisamos de voltar, né, a ser o que era antes. Então, João, quando ele diz, filhinhos, já é a última hora, já é a última hora, significa que de fato agora, depois de 2000 anos que passou, as coisas já passou a acontecer de uma maneira assombrosa, de uma maneira espantosa, e então nós entendemos que hoje realmente nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja na face da terra. Eu quero te alertar, a qualquer momento a trombeta vai tocar, a igreja será arrancada aqui da terra, e espero que você e eu estejamos prontos, né, para esse grande dia. E a única coisa que eu quero deixar é que você não deve ter medo se você realmente é cristão, se você realmente conhece a Jesus, se você tem uma aliança com Jesus, se você tem vida no altar, então você não deve ter medo, ao contrário, você deve se preparar ainda mais para esse grande dia. Que Deus te abençoe, se prepara, toma cuidado, busque ao Senhor. Muitos estavam equivocados. A igreja brasileira entendia que a igreja era o templo, né? Que a igreja era o templo, então se reunia em templos luxuosos, em templos grandes, gigantescos, briga por poder, por fama, gospel e tantas outras coisas. Hoje a igreja ela está nas casas, hoje a igreja ela volta a ser a igreja lá da igreja primitiva, do templo primitivo, onde os irmãos reuniam nas casas, onde os irmãos oravam junto, onde as pessoas conversavam, onde as pessoas tinham comunhão um com o outro, as pessoas oravam junto, cantavam junto, comia, tomava ceia junto. Então hoje a igreja ela continua sendo igreja, ela não deixou de ser igreja. Se Satanás achou que a igreja seria destruída, né, com esse acontecimento, a igreja se fortalece, a igreja está orando mais, a igreja está buscando mais, a igreja refletiu e está refletindo no que está acontecendo, e a igreja precisa se levantar da cinza e se levantar para uma grande batalha. Para uma grande batalha, Jesus convoca o seu exército para uma grande batalha da última hora. Essa batalha ela tem que ser vencida na oração, no jejum, na palavra. Essa batalha ela tem que ser vencida na coragem, pois ele mesmo disse que o reino de Deus é tomado à força. Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo possa te ajudar. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.